Glória a Deus. Amém, irmãos? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor essa noite. Amém? Amém? Deus é maravilhoso nas nossas vidas, né? Creio que Deus tem uma palavra abençoada para as nossas vidas nessa noite de hoje. Os irmãos já podem abrir aí em Salmos 90. Salmos 90. Enquanto os irmãos procuram, né? Quero estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. E eu estava ali pensativo, enquanto o culto tinha andamento aqui, eu estava ali pensativo. Quando eu estou pensativo, eu estou em espírito de oração, né? E aí Deus colocou algumas coisas no meu coração ali. E aí a gente vai pedindo confirmação, né? E quando a gente pede confirmação, nós pedimos também que a igreja venha nos ajudar em oração. Porque, irmãos, chegou um momento aqui da igreja que nós tiramos o estudo bíblico da terça-feira, né? E colocamos ele na live, como os irmãos já sabem. Porque eu tive essa direção de Deus e também algumas dificuldades que a gente estava enfrentando, né? Até mesmo com meu filho que chega tarde do colégio. E tem vários irmãos trabalhando também, jovens estudando, fazendo faculdade. Mas aí eu pensei comigo, tendo só um culto na semana, né? Todos nós vamos concentrar nossas forças e a igreja vai estar com força total na quinta-feira. Mas aí, irmãos, a gente vai vendo que não é bem assim. A gente vai vendo que muitas vezes, mesmo sendo apenas um culto na semana, né? Às vezes ainda falta mais as pessoas estarem ali com aquele fervor, aquela vontade de estar adorando ao Senhor. E eu penso, a igreja ela tem que estar em atividade. Porque se a igreja não estiver em atividade, irmãos, as pessoas já estão se esfriando cada vez mais. A Bíblia fala que o amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar, né? Então eu entendo que a igreja tem que ter mais atividade. Então estou pedindo a orientação para o Senhor. Talvez não volte, né, o estudo bíblico para a terça-feira, depende aí da confirmação do Senhor. E também da vontade de cada irmão de estar aqui presente para aprender, né? Porque precisamos também dos irmãos, né, ter essa vontade, essa sede de aprender a palavra do Senhor. Mas aí depois eu vou conversar com o nosso irmão Jesuíno também, porque se os jovens quiserem ensaiar mais também durante a semana, né, na quarta-feira, nós vamos ver aí, irmãos. E aí nós estamos pedindo algumas direções diferentes para Deus, porque eu creio, irmãos, que Deus, Ele nos dá a direção certa, né? Só é a gente orar, só é a gente colocar nas mãos dele. E eu estava me lembrando também que lá no Sol Nascente, a gente fazia muita campanha. Talvez os irmãos até estranhem. Pastor, lá não tem campanha não na igreja? Irmãos, no Sol Nascente a gente fazia campanha. Irmãos, Marina lembra. A gente sempre estava fazendo campanha. Quando fazia campanha, a igreja lotava de gente, né? Chamava pregador de fora, anunciava a campanha, a igreja enchia. Acabava a campanha, quando era o culto de agradecimento, cadê o povo? Já no culto de agradecimento sumia tudo. Eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? As pessoas do ministério que tiverem que firmar, vão firmar na palavra. Não é em oba-oba, irmãos. Hoje em dia tem muito oba-oba por aí. Mas acabou o oba-oba, as pessoas não querem saber mais. Então, quem que tiver que firmar, vai se firmar na palavra. Porque o ensino, ele liberta. O movimento pode até emocionar, mas depois a emoção para. Agora o ensino, irmãos, quando você guarda o ensino na sua mente e no seu coração, ninguém mais vai tirar isso de você. Você vai perseverar até o fim. Então vamos orar a Deus, irmãos. Orar para Deus estar nos dando aí direção, porque eu creio que Deus vai estar fazendo muito mais neste lugar. Salmos 90, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 12. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como o murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor.
Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quero que os irmãos memorizem bem isso aí, ó. A vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. E esse versículo 12 também é que vai nortear a nossa pregação, irmãos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Dependendo da sua versão, né, vai estar escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e para a honra do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, eu gosto muito do ensino da palavra, porque através do ensino da palavra é que nós mudamos de vida, através do ensino e da prática da palavra, né, é que nós somos abençoados, é que a nossa vida começa a prosperar em todas as áreas, é que nós vamos ter força espiritual e ânimo para perseverar até o fim, através do ensino. Como eu falei, o movimento, o nome já diz, é um movimento, vem mais passa, né, irmãos? Mas o ensino, a palavra de Deus fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que eu quero falar nessa noite é sobre um coração sábio. E nessa palavra, nesses salmos não é escrito por Davi, esses salmos é escrito por Moisés, né, segundo os estudiosos. Como eu falei do ensino aqui, eu lembrei da nossa diaconisa Osmarina, né? Diaconisa Osmarina, irmãos, quando chegou na igreja não sabia nem falar. Até para falar um A era difícil, né? Hoje em dia já está até pregando, já está expondo a palavra do Senhor, né? Para os irmãos verem que o ensino é uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Então, irmãos, esses salmos que foi escrito por Moisés, ele fala da brevidade da vida e da eternidade de Deus. A brevidade do ser humano, mas fala também da eternidade do nosso Deus. E o que são, irmãos, 70 anos, 80 anos, né? Porque nessa própria palavra aqui vai dizer que os homens podem chegar a 70, quem tem mais vigor 80, alguns passam um pouquinho de 80, né? Mas é só canseira e enfado. Eu fico pensando, estou com 46 anos, já estou cheio de dor nas costas. Imagine quem está com 90, 100 anos, né, irmãos? Então o que acontece? A nossa vida, ela passa muito rápido. Mas o que é 80, 90, 100 anos comparado com uma eternidade, né? Graças a Deus, nós temos o presente maravilhoso, o melhor de todos os presentes, que é a promessa da eternidade. Viver uma eternidade. Mas isso não é o melhor de tudo. O melhor de tudo não é viver para sempre, não. O melhor de tudo é viver para sempre junto com Deus. Porque se nós vivêssemos para sempre sem Deus, de nada valeria, né? Tanto sofrimento, tanta luta, para que prolongar essa luta, irmãos? Porque, irmãos, certa vez eu ouvi uma pregação, e isso ficou na minha mente. O pregador disse o seguinte, que o pior do inferno não é o fogo do inferno, o pior do inferno não é o sofrimento que tem lá, não é a falta de água, não é a falta de comida, não é a dor que as pessoas sentem, não. Diz que o pior do inferno é a ausência de Deus, é que Deus não vai estar lá. E o melhor dos céus não é o gozo, não é as ruas de ouro, não é o mar de cristal, não é as riquezas que nós vamos ter, não é o corpo glorificado, não. O melhor dos céus é que Deus vai estar lá, irmãos, fazendo companhia para nós. Então essa promessa da eternidade é uma promessa maravilhosa. Então nós podemos viver eternamente, mas enquanto não chega essa vida eterna, porque aqui nós já começamos a viver a vida eterna, porque quando nós estamos com Cristo, a palavra de Deus fala que nós já passamos da morte para a vida. Mas aqui é só um treino, aqui é só um ensaio. A eternidade mesmo, perfeitamente, que nós vamos viver, é na glória de Deus. Porque por mais que a gente viva bem nessa terra, por mais que a gente consiga vitórias, conquistas nessa terra, nós nunca vamos viver uma vida perfeita nessa terra. Mas apesar de não vivermos uma vida perfeita nessa terra, tem como nós vivermos uma vida em paz nessa terra, apesar dos conflitos. Porque o que é a paz bíblica? A paz bíblica é a ausência de conflitos interiores. Não é conflitos exteriores. Conflitos exteriores sempre vai existir. Mas você tem que estar em paz é dentro de você mesmo, irmãos. Então nós podemos viver nessa vida, uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida de sabedoria. Porque como nós falamos, como a vida passa rápido.
estava pensando esses dias eu estava assistindo ali um documentário sobre aquelas torres gêmeas. Os irmãos lembram, né? Aqueles aviões ali que bateram nas torres, lá nos Estados Unidos, derrubaram aquelas torres. E eu me lembro exatamente aonde eu estava quando os aviões derrubaram aquelas torres. Eu estava lá no meu trabalho, e aí tinha uma televisãozinha, não era nem essas televisões que tem hoje em dia de LCD, não era. Era aquelas quadradinhas ainda, né, de tubo. E eu estava lá, irmãos, lá no meu trabalho. E aí, quando eu vi aquela notícia, eu me espantei. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo, não. Isso não é um filme, não? Um avião entrando dentro do prédio. E quando a gente estava assistindo ali o primeiro avião, passa um pouco, vem o outro. Eu falei, não é possível, irmão. Eu perguntei para o meu colega lá, isso é verdade? Isso aí que está passando aí é verdade ou é um filme? O que é isso? Não, isso está acontecendo mesmo. É notícia urgente aí que está acontecendo, está mostrando como é que foi, né? Já estava ali repetindo como é que tinha sido. E aí eu me lembro exatamente onde eu estava, né? Como que foi essa cena. Mas quando a gente para pensar, foi em 2001. De 2001 para cá tem quantos anos? 22 anos, né? É isso, irmãos? Me ajuda aí, quem é bom de matemática. 22 anos. E aí eu estava pensando também, aí eu pensei, rapaz, mas como passa rápido, né? Parece que foi um dia desse. Aí eu estava pensando na morte do Ayrton Senna. A morte do Ayrton Senna foi em 1994. Para quem assistia a corrida, ou até para quem não assistia, porque quem não conhece Ayrton Senna, né? Quando Ayrton Senna morreu, eu me lembro exatamente aonde eu estava e o que eu estava fazendo também. Eu estava assistindo lá na casa da minha avó. E ali eu vi, né, quando Ayrton Senna bateu. Eu lembro até que tinha um senhor do meu lado, o senhor falou desse jeito, morreu. Eu falei, vira essa boca para lá. Como é que fala que o homem morreu? Não, Ayrton Senna, eu pensava assim, né? O Ayrton Senna não morre, não. É imorrível, né? Como é que nosso herói vai morrer? Mas acabando, ele morreu naquele dia, né, irmãos? 1994. Tem 29 anos, se eu não for muito ruim assim de matemática, né? 29 anos, irmãos, que o Ayrton Senna morreu. Então veja como é que passa rápido. Parece que foi um dia desse, a gente lembra ainda, né? Eu lembro algumas cenas de quando eu tinha ali 6 anos de idade, 7 anos de idade, ainda eu me lembro na minha cabeça, né? Algumas cenas que nunca saíram da minha mente. E agora eu estou com 46 anos, então passa muito rápido. Até um dia desse minha filha era uma bebezinha, agora minha filha, né, já é uma moça, minha filha já está aí quase casando, irmãos. Então passa muito rápido. Há uns tempos atrás eu estava tendo um filho, estou quase tendo um neto já, irmãos. Então passa rápido, não passa? Passa rápido, irmãos. Voa. Agora vamos ver uma cena mais recente para os irmãos entenderem. Este ano, né, ano passado, nós tivemos eleições para presidente. Os irmãos lembram que nós tivemos eleições. E aí no dia 1º de janeiro, o novo presidente tomou posse. 1º de janeiro. Só que se vocês forem olhar bem, nós já estamos em setembro. Daqui uns dias, né, daqui uns meses, faz um ano que o novo presidente já tomou posse. Mas não parece que foi ontem? Parece que foi ontem aquela confusão toda que deu, quebraram os prédios tudo, né, aquela brigaiada toda, crente brigando com crente, né, por causa de partido político. Mas parece que foi ontem. Mas, irmãos, já daqui a um tempo, daqui a uns meses, já vai fazer um ano. Está vendo como a nossa vida passa rápido? Nossa vida voa, irmãos. Nossa vida passa rápido. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma folhinha lá, um calendário, né? Aí minha mãe me explicava, olha, cada dia que passa, você arranca uma folhinha dessa até terminar o ano. E eu lembro, irmãos, que toda vez eu queria arrancar aquela folhinha. Quando meu irmão ia arrancar no meu lugar, eu ficava com raiva. E aí eu pegava ele na porrada. Hoje em dia os irmãos veem, né? O pastor Fernando é grandão. Hoje em dia eu não aguento mais não, mas quando eu era pequeno eu batia nele. Aí quando meu irmão arrancava aquela folhinha na minha frente, eu queria ir lá e arrancar aquela folhinha. Irmãos, eu lembro que para terminar o ano, para arrancar todas as folhinhas desse calendário, eu lembro que demorou, irmãos. Demorou, que eu pensei, não acaba mais não. Eu doido que acabasse as folhinhas, né? Para falar, passou um ano. Mas demorou tanto, irmãos, acabar o ano. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia fala que se não fosse abreviado aqueles dias, né, ninguém se salvaria. Está falando ali da grande tribulação, né? Se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, né? Ninguém se salvaria. Então, irmãos, eu entendo que isso está falando da grande tribulação, mas eu entendo que o tempo está passando cada vez mais rápido. Já entendo que nós estamos vivendo uma preparação para os dias serem abreviados. Porque até os cientistas já estudaram sobre esse fenômeno. Diz que a Terra está rodando cada vez mais rápido. E quando a Terra roda cada vez mais rápido, o tempo passa mais rápido também. Por isso que você acorda de manhã, quando vê que não, já está chegando de tarde, de noite, você fala, nossa, mas como o dia passou rápido. Muitas vezes você fala, mas como a semana passou rápido. Hoje já é quinta,
Amanhã já é sexta de novo, né? Uns dias desse aí para trás, nós estávamos aqui no culto da família no domingo, já estamos na quinta, já encaminhando para o outro domingo de novo. Então a nossa vida voa. Tiago, ele fala que nós somos como a névoa, nós aparecemos, mas logo desaparecemos, irmãos. Então Moisés, na sua sabedoria, segundo os estudiosos, Moisés ele morreu com 120 anos de idade. Então no finzinho da sua vida, Moisés ele escreve esses salmos, e quando ele escreve esses salmos, ele começa a meditar sobre isso. Ele fala que 1000 anos para Deus é como um dia, mas um dia para Deus é como 1000 anos, para Deus não tem isso. E ele começa a refletir como a nossa vida passa rápido, e no versículo 12 ele faz uma oração. E essa oração que ele faz no versículo 12, é a oração que eu quero que todos nós venhamos fazer também nessa noite, irmãos. No versículo 12, irmão Jesus, não pode desligar o ventilador para mim, por favor? O olho está ardendo, irmãos. É o vento. Então no versículo 12 diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos um coração sábio. Coração na Bíblia, coração na Bíblia está ligado à nossa mente. Coração na Bíblia é a mesma coisa que os nossos pensamentos. Irmãos, uma das portas de entrada para o nosso homem interior é a nossa mente. Temos algumas portas de entrada para o nosso homem interior: os olhos, os ouvidos, mas temos também a nossa mente. Aquilo que vem de fora pode entrar na nossa mente, pode tomar de conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e isso vai guiar também as nossas ações, as nossas atitudes. Tem até um provérbio que diz assim, ó: assim como imagina na sua alma, assim ela é. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Você se transforma naquilo que você pensa. Por isso que tem muitas pessoas que começam a colocar na cabeça que é um derrotado. Eu sou um derrotado, minha vida não vai para frente, nunca vou vencer. Essa pessoa acaba sendo uma derrotada mesmo. Mas se você colocar na sua mente, no seu coração, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, você vai ser mais do que vencedor, irmãos. Hoje em dia se fala muito de desânimo, né, de tristeza, e as pessoas botam na mente: eu estou triste, eu estou desanimado, eu estou fraco, eu não sinto mais a presença de Deus. Ué, irmãos, tem alguma coisa errada na mente daquela pessoa. Porque se você colocar na sua mente também: eu sou feliz, eu tenho o fruto do Espírito Santo, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho alegria, você vai ter amor, paz e alegria, irmãos. Porque nós não somos aquilo que o diabo coloca na nossa mente, não. Nós somos aquilo que Deus diz quem nós somos. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, mais do que vencedores, que o fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, que a alegria do Senhor é a nossa força, que Deus renova as nossas forças como a da águia, a nossa juventude, a nossa mocidade. Então nós temos que crer nisso. Não crer nas mentiras do Satanás. Então Moisés, ele pede um coração sábio. E muitas vezes eu cheguei a me perguntar para Deus. Perguntei: Deus, o que é um coração sábio? Como que eu posso ter um coração sábio e o que é um coração sábio? Aí Deus me respondeu, né? E essa semana eu pensando nessa palavra, Deus me trouxe alguns versículos na minha mente, que o Pedro vai estar colocando aqui e os irmãos vão acompanhar. Primeira coisa, irmãos, um coração sábio é um coração cheio de Deus. Jeremias 29, versículo 13. Pode colocar, Pedro. Olha só. Jeremias 29, 13. A palavra do Senhor diz, ó: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Então Deus, irmãos, Ele quer ocupar todo o nosso coração. Ele quer preencher todo o nosso coração. É por isso que a palavra do Senhor diz assim, né? Que nós temos que amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Irmão, se Deus ocupar todo o nosso coração, vai ter espaço para mais alguma coisa? Não vai, né, irmãos? Deus, ele vai estar ocupando todo o espaço. Dizendo a lei da física aí que 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Então, se Deus encher todo o nosso coração não vai ter espaço para tristeza, nosso coração não vai ter espaço para rancor, para chateação,
Nosso coração não vai ter espaço para desânimo. Nosso coração não vai ter espaço para incredulidade. Não, porque Deus vai estar ocupando todo o nosso coração, irmãos. Isso é uma busca. Isso não é só você, entreguei minha vida para Jesus, agora eu tenho Jesus comigo, Jesus me enche. Nós podemos falar isso, né? Nós podemos orar, Jesus me enche. Mas a palavra de Deus fala, né? Em Efésios capítulo 5, versículo 18, fala: não vos embriagueis com vinho, aonde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo já está disponível. Mas quem tem a obrigação de encher, irmãos? Não somos nós de buscar? Deus, ele deixa disponível, mas somos nós que temos que buscar nos encher do Espírito Santo. A Bíblia fala: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. A Bíblia não está dizendo, eu vou abrir sua boca e derramar água dentro dela, não. A Bíblia fala, quem tiver sede, venha e beba de graça da água da vida. A Bíblia fala que Deus, ele derrama água sobre os sedentos. Então é necessário o quê? Ter sede de Deus. Irmãos, nós não precisamos, nós não podemos, irmãos, depender de um culto. Sempre eu falo isso. Nós não podemos depender de um culto específico. Nós não podemos depender de um pregador para sentir a presença de Deus. Nós não podemos depender de um grupo de louvor para sentir a presença de Deus. Não. Nós não podemos depender do ambiente para sentir a presença de Deus, não, irmãos. Nós temos que depender somente do amor que nós temos por Ele. Porque muitas vezes o culto vai estar aquele culto fervoroso. Muitas vezes as cadeiras vão estar voando. Mas tem vezes não, irmãos. Tem vezes que o culto vai ser aquela batalha espiritual mesmo. Vai ser aquela aflição também. Porque tem as batalhas espirituais. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Então quer dizer que quando o ambiente estiver bom, alegre, a gente sente a presença. E quando tiver aquela luta, a gente não sente? Não, irmãos. Nós temos que sentir a presença em todos os momentos das nossas vidas. Porque a presença de Deus depende da nossa busca e não do ambiente. Eu estava falando isso, irmãos. Deus me deu esse ensinamento e eu já passei esse ensinamento para frente também. Porque já aconteceu isso algumas vezes e aconteceu de novo, né? Da pessoa chegar assim e falar, pastor, mas está desanimado, não estou sentindo a presença de Deus, não sei, não é mais o meu tempo, tenho que sair, procurar outros lugares, procurar outros ambientes, né? Procurar uma coisa nova para a minha vida que eu não estou mais sentindo a presença de Deus. Ou seja, a pessoa já estava achando que era o ambiente. Aí eu falei para essa vida, né? Falei, olha, Adão e Eva, eles estavam no melhor ambiente que existia. Adão e Eva, eles estavam no paraíso, irmãos. É como se eles estivessem na melhor igreja, na igreja mais top que existia. Mas sabe o que acontece? Ainda assim, Adão e Eva caíram em pecado. Então está vendo que não é um ambiente? Porque no melhor ambiente, ainda assim, eles caíram. Então, irmãos, não é o ambiente, é o seu coração. É o seu coração que tem que estar aberto para Deus. Já contei para os irmãos aqui, que a minha vozinha, né, que já faleceu, todo culto que a gente ia, irmãos, todo culto, podia ser em qualquer igreja. Podia ter só 2 pessoas no culto. Mas quando a gente saía do culto, eu perguntava para minha avó, e aí, vó, o culto foi bom? E ela foi, mas o culto foi bom. E ela falava, todo culto é bom. Ela falava desse jeito, irmãos, todo culto é bom. Não importa o pregador que estava, não importa o grupo de louvor que estava, não importa se tinha instrumento ou se não tinha na igreja, ela saía chorando e falava, todo culto é bom. Por quê? Coração aquebrantado, irmãos. Então a Bíblia fala que nós precisamos ter este coração sábio, e um coração sábio é um coração cheio de Deus. Porque o coração sábio, ele vai adorar em qualquer lugar. Em segundo lugar, um coração sábio é um coração cheio da verdade. Deus é verdade, né? Jesus é a verdade. E um coração sábio é um coração cheio da verdade. Olha só, Salmos 15, versículo 1 e 2. Coloca aí, Pedro. Salmos 15, versículo 1, vai dizer, ó, Senhor, quem habitará no seu santuário? Olha a pergunta. Senhor, quem habitará na tua presença? Quem habitará no teu santuário? E ali começa a resposta. Outra pergunta, aliás, né? Quem poderá morar no seu santo monte? Aí vem a resposta, versículo 2, Pedro.
aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Um coração sábio é um coração cheio da verdade. É claro que nós não conseguimos ser perfeitos. Aliás, lá em Romanos capítulo 3, versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer o seguinte: seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Porque se a gente, eu não vou dizer os irmãos não, né? Eu vou falar de mim. Se eu chegar aqui para os irmãos e falar, eu nunca menti na minha vida, já estou mentindo, né? Eu nunca menti, já estou mentindo, irmãos. Quem nunca mentiu? Só Deus, né? Só Deus que nunca mentiu. Quem nunca chegou assim, tinha alguém batendo palma na porta, aí você fala para ele lá que eu não estou não. Manda dizer que eu não estou. Ou então o telefone toca, aí você fala para os seus filhos ou para os seus netos, não, fala que eu não estou não. Né? Quando o telefone toca, vai dizer que eu não estou. Aí o filho vai lá, atende o telefone, meu pai mandou dizer que não está não. Já pensou, irmãos? Então quem nunca, né? Nem que seja uma mentirinha ou uma mentirona, nunca mentiu. Mas aqui, irmãos, nós estamos aprendendo que um coração sábio é um coração cheio da verdade. Ó quem vai habitar na presença de Deus. Aquele que é íntegro em sua conduta. Íntegro é algo que nos lembra ser por inteiro, né? Ser verdadeiro. Íntegro na sua conduta, na maneira de andar. E pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Irmãos, nós vivemos num mundo que cada vez mais a mentira está dominando. E a Bíblia ensina que o diabo, ele é o pai da mentira. E se nós estivermos também vivendo uma vida de mentira, falarmos mentira também, irmãos, nós estamos sendo filhos dele, né? Ele é o pai da mentira. Então, a Bíblia fala que nós temos que andar na verdade. A única maneira de andar na verdade é andar em Jesus. Vivemos um mundo de muita enganação, vivemos um mundo de muita mentira, vivemos um mundo de muita deslealdade. Mas isso tudo tem que existir no mundo. A mentira, a deslealdade, né? A fofoca, a questão de injuriar, né? As pessoas, a questão de denegrir a imagem dos outros, isso é para ser no mundo, irmãos. Isso não pode existir dentro da igreja. Então, se nós queremos um coração sábio, nós temos que andar na verdade. Porque a Bíblia fala que a verdade é que liberta. Não tem como nós dizermos que somos libertos se nós ainda andamos na mentira, no engano, na deslealdade. A nossa conduta muitas vezes não é uma conduta íntegra, não é uma conduta agradável ao Senhor. Então, na igreja do Senhor, tem que prevalecer essa verdade para o nosso coração ser sábio. Terceiro ponto aqui, um coração sábio é um coração cheio da paz de Deus. Coração sábio é um coração cheio da paz de Deus. Filipenses 4, versículo 7, coloca aí, Pedro. Olha só, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração. Os irmãos percebem que em todo versículo está aparecendo a palavra coração, né? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus. Por que a Bíblia aqui fala da paz de Deus? Porque existe uma paz do mundo, né? A Bíblia fala de 3 tipos de paz. A paz de Deus, que aqui fala que a paz de Deus guardará a sua mente e seu coração. A Bíblia fala também da paz com Deus, sendo justificados, pois, pela fé, agora temos paz com Deus. Mas a Bíblia fala também da paz do mundo. Jesus Cristo, ele chegou para os seus discípulos e falou assim, ó: eis que eu dou a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá, a minha paz eu vos dou. Percebe que existe a paz de Deus, a paz com Deus e a paz do mundo? Pastor, como é que é a paz do mundo? A paz do mundo depende das circunstâncias. Se tudo vai bem, eu estou em paz. Mas se tudo começa a dar errado, aí eu perco a minha paz. Se eu tenho dinheiro, eu estou em paz. Mas se eu começo a ficar endividado, eu perco a minha paz. Se eu estou bem com uma pessoa num relacionamento, estou em paz. Mas se acaba aquele relacionamento com a pessoa, eu perco a minha paz. Essa é a paz do mundo. É uma paz que depende da circunstância. Mas a paz de Deus não depende da circunstância. A paz de Deus não é algo, a paz de Deus não é alguma coisa dessa terra. A paz de Deus, ela é uma pessoa. A paz de Deus, ela é Jesus. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele é o principal da paz.
Não tem como nós termos paz se não tivermos Jesus. O mundo se arma todo, o mundo se arma até os dentes, o mundo entra em guerra, solta bomba atômica num país, né, em outro. Os exércitos aí se degladiam entre si. Eles dizem que estão fazendo isso à procura da paz. Estamos fazendo isso para levar a paz para o mundo, se matando. Querendo levar a paz para o mundo, mas se matando, irmãos. Ou seja, o homem não entende nada de paz. Jesus, ele não levou a paz matando. Jesus, ele levou a paz morrendo. Morrendo por todos nós, ele trouxe a paz para todos nós também. Então, o coração sábio, ele procura ter a paz de Deus, ele procura ser cheio da paz de Deus. Hoje em dia, eu venho tendo muita experiência nas nossas vidas, né? Na minha vida, na vida da minha família também. E assim, irmãos, estar na frente de uma igreja, estar cuidando de uma igreja, né? Estar pregando a palavra, não é algo fácil, não. Eu, quando eu era mais imaturo também, eu tinha muitas preocupações. Às vezes, quando alguma coisa me chateava, eu ficava ali muito para baixo. Às vezes, eu era uma pessoa assim, muito nervosa. A irmã Marina estava lembrando no domingo. A irmã Marina estava lembrando no domingo, né? A irmã Marina falou para o irmão Jesuíno, falando da Suzana, e falou, e o pai dela é bravo. Falando comigo, né? O pai dela é bravo. Só que na mesma hora ela corrigiu. Falou, não, ele era bravo. Agora ele não é bravo mais não. Aí eu falei, sabe por quê, irmãos Marina? Porque Deus, ele tem me pegado e tem, me moído. Irmãos, Deus, ele pega e nos mói. Aí, como diz o pastor Everaldo, né? Aí nós temos que ficar pianinho, porque não adianta valentia nenhuma com Deus. Não adianta. Quanto mais bravo com Deus, irmãos, mais atribulado você vai ser. Então, nós temos que aprender a ter calma. Nós temos que aprender a ter mansidão. Nós temos que aprender a ter paz. Muitas coisas que antes me abalavam muito, hoje em dia já não abalam tanto, irmãos, porque eu estou aprendendo a ter essa paz no meu coração. E eu percebo uma coisa, que quanto mais paz eu tenho no meu coração, mais paz eu levo para dentro da minha casa também. Mais minha esposa fica feliz, mais os meus filhos ficam felizes, mais meus filhos ficam alegres, ficam contentes, mais eles têm paz. Se você tiver um coração sábio, você vai ter paz no seu coração. E se você tiver paz no seu coração, você vai levar essa paz aonde você for. Quantos casamentos não são destruídos por falta de paz? Às vezes é o esposo que está atribulado. Às vezes é a esposa que está atribulada. E aí quando o esposo está atribulado, leva a tribulação para dentro da sua casa. Quando a esposa está atribulada, ela leva a tribulação para dentro da sua casa também. Ah, pastor, o senhor está falando das pessoas do mundo? Não, estou falando dentro da igreja mesmo. Quantos casamentos de irmãos ou irmãs dentro da igreja que não estão sendo destruídos por falta de paz? Então não pode dizer que é um coração sábio. A pessoa pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas se não guardar ela dentro do coração, irmãos, não adianta de nada. O salmista Davi, ele falou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o coração sábio é este coração cheio de paz. E essa paz não é que você entrega a sua vida para Jesus e pronto, você já começa a viver essa paz, não. Porque como eu falei, o coração está ligado na mente. Tudo depende daquilo que está entrando na sua mente. A Bíblia fala que nós temos que pensar só naquilo que é bom, que é justo, que é agradável, que é de boa fama. Tem que ser essas coisas que ocupam o nosso pensamento, irmãos. Irmãos, e pensar em coisas boas, trazer paz para dentro da nossa mente, é um treinamento. Você sabia que é um treinamento? Não é de uma vez assim, é um treinamento. Você tem que treinar sua mente para pensar só em coisas boas. Jesus, quando foi lá para o deserto, ser tentado pelo Satanás, Satanás já quis jogar seta na mente dele ali, né? Ah, mas se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus, opa, peraí. Mas também está escrito, a palavra diz isso, que nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o inimigo, ele quer lançar pensamentos errados na nossa mente, mas nós só vamos vencer se a palavra de Deus estiver ocupando os nossos pensamentos, irmãos. Eu tenho muita experiência assim, irmãos. Muitas vezes o inimigo quer lançar desânimo, quer lançar coisas assim estranhas. Eu falo, não, mas a palavra de Deus não diz isso. Nós vamos vencer com a nossa mente cheia da palavra de Deus. Nós não podemos parar de pensar. É impossível parar de pensar. Aí você pode me dizer assim, não, pastor William, quando eu estou dormindo eu não estou pensando não. Aí que você se engana, né? Porque os sonhos também são pensamentos.
Você está dormindo ali, mas os seus sonhos é o seu cérebro em atividade. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que eu não sonho. Eu não sonho. Tem muita gente que fala assim, né? Pastor, eu não sonho. Irmãos, já é comprovado cientificamente também que todos sonham. A diferença é que a maioria não se lembra dos sonhos. Às vezes você se lembra de um ou de outro, mas a maioria dos sonhos que você tem, você nem se lembra. Mas o seu cérebro está em atividade, irmãos, mesmo quando você está dormindo. Então não tem como parar de pensar. Fazer um teste aqui, ó. Irmãos, não pense no avião caindo. Não pense no avião caindo. Não pense no avião caindo, irmãos. Irmãos, eu tenho quase certeza que a maioria aqui pensaram o quê? No avião caindo. Porque não tem como você parar de pensar. E muitas vezes os seus pensamentos, eles são o quê? Induzidos. E o diabo, ele pode induzir o seu pensamento também. O diabo não falou para Eva? Não, se você comer desse fruto aí, não vai morrer, não. Essa seta estava sendo lançada aonde, irmãos? Na mente dela, né? Então não tem como você parar de pensar, mas tem como você substituir os seus pensamentos. Às vezes você está ali, do nada você se lembra de algo que te magoou. Aí no lugar de você falar, pera aí, não quero lembrar disso, não quero saber disso, deixa eu focar em outra coisa aqui. Aí muitas vezes você fica martelando aquilo ali, né? Ah não, mas aquilo ali me magoou. Ah não, mas aquela pessoa ali me chateou. Deixa quando eu ver aquela pessoa na minha frente. Vou falar umas boas para ela, né? E às vezes passa um dia, 2 dias, 2 semanas, 3 semanas. Às vezes passa 1 ano sem ver a pessoa. Mas ainda assim, a pessoa fica pensando, deixa quando eu ver ela. Ainda eu não vi não, mas um dia eu vou ver. Irmão, já pensou passar 10 anos guardando uma raiva na mente, no coração, e não conseguir se libertar disso? Então você pode substituir os seus pensamentos. Quando vir uma coisa ruim no seu pensamento, na mesma hora você se lembra das coisas boas. Eu tenho praticado isso na minha vida. Quando acontece alguma coisa ruim, seja na minha família, seja no trabalho, ou seja na igreja, eu até falo com minha esposa, eu falo, não, é melhor começar a focar no que está dando certo no que está dando errado. É melhor focar no que está dando certo. Deixar o que está dando errado para lá e vamos focar no que está dando certo. Às vezes nem todos, né, irmãos, querem fazer a obra do Senhor. Às vezes nem todos querem prosseguir na obra. Aí muitas vezes eu penso assim, não, no lugar de eu focar em quem não quer, eu vou focar em quem está fazendo. Vou focar em quem quer. Porque se eu ficar focando em quem não quer, eu vou acabar entristecendo aqueles que querem fazer a obra. Vou me tornar aquele pastor chato, né? Então, irmãos, tem como a gente focar naquilo que está dando certo para as nossas vidas. Eu vi o testemunho lá na igreja do meu irmão, né, do pastor Fernando. Eu achei interessante esse testemunho, porque às vezes meu irmão, né, estava preocupado ali também, quando saía alguém da igreja. Aí uma irmã, a irmã que estava grávida, né? Essa irmã que estava grávida falou assim, pastor, por que você está focando em quem está saindo? Você tem que focar em quem está entrando, em quem está chegando na igreja. E mostrou para a barriga dela, né? Mais uma vida que estava chegando na igreja. E não é verdade, irmãos? Muitas vezes nós deixamos de focar naquilo que é bom para focar no que é mal. Aí ficamos com o nosso coração pesado. E um coração sábio também é um coração limpo. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha só o que diz, ó. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós vemos, né, que essa parte da lição, ela complementa aquilo que nós já estávamos falando. Bem-aventurado, mais do que feliz, mais do que vitorioso, é aquele que tem o coração limpo. Os irmãos já tiveram uma experiência assim, de começar a acumular coisa dentro de casa? Eu já. Não é que eu era aquele acumulador, não. Mas às vezes, irmãos, comprava uma coisa aqui, arrumava outra coisa ali, e comprava um móvel aqui, outro móvel ali. Irmãos, aí a gente vai acumulando. Ferramenta, né? Gosto muito de ferramenta. E compra ferramenta ali. Irmãos, chegou um dia lá em casa que eu olhei para minha casa. Aí eu achei minha casa assim, irmãos, cheia de tranqueira. Olhei assim, rapaz, mas essa casa tá tendo espaço nem para andar direito. Dentro do quarto assim, né, e tudo. E uma coisa aqui jogada aqui, e um tapete para lá, e um colchão para cá. Eu falei, esse negócio está errado, irmãos. Eu nunca gostei assim de muita bagunça não, mas chegou um tempo assim que em minha casa, eu falei, tem muita coisa aqui dentro de casa. Aí eu juntei com minha esposa ali e falei, Nima, vamos dar uma limpeza aqui em casa, vamos limpar as coisas, vamos jogar um monte de coisa fora. E aí nós começamos, irmãos. Juntava coisa. Parece que quanto mais tirava, mais tinha. Quanto mais tirava, mais tinha.
Aí juntamos todas aquelas tranqueiras lá, jogamos a metade fora, doamos algumas, né? E limpamos a casa, irmãos. E arrumamos nosso quarto, mudamos algumas mobílias assim do lugar. Aí ficou aquele ambiente limpo. Ficou aquele ambiente leve. Eu fui para dentro do meu quarto. Eu sentei lá na minha cama, né? Colocamos a televisão lá no quarto também. Sentei lá na minha cama, irmãos. Fui para dentro do meu quarto e falei, rapaz, não dá nem vontade mais de sair daqui. De tanto que o ambiente ficou bom. E os meus filhos, às vezes, até estranham, né? Porque meu pai gosta tanto do quarto dele, né? Porque é um lugar de paz, né, irmãos? Um lugar que a gente medita, um lugar que a gente fica pensando. Mas o ambiente ficou tão limpo e tão leve que eu não quis nem sair de lá mais. É assim o nosso coração também. Muitas vezes nós começamos a juntar muitas tranqueiras no nosso coração. E muitas vezes a maioria das coisas que nós trazemos para dentro do nosso coração são coisas que nós não precisamos. Irmãos, nós não precisamos de chateação. Nós não precisamos de mágoas, nós não precisamos de rancor, nós não precisamos de ira dentro do nosso coração, não, irmãos. Essas coisas nós podemos jogar fora. Nós podemos tirar todas as tranqueiras de dentro do nosso coração e lançar fora. Mas às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós ficamos acumulando coisa ruim dentro do coração. Às vezes uma derrota, às vezes uma perda de algo importante, né, na sua vida. Às vezes uma decepção que você passou. Às vezes uma chateação, aí você vai trazendo, trazendo para dentro do seu coração. E aí até as suas palavras não vão ser palavras abençoadas, porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, para nós sermos usados nessa terra, para pregar a palavra do Senhor, para ganharmos vidas para o Senhor, para abençoarmos vidas, irmãos, nós temos que estar com o nosso coração cheio de Jesus. Muitas vezes eu vejo acontecendo no meio do povo cristão, acontecendo divisão, brigas, contendas, e quando a gente vai observar, é o coração cheio de coisa. É um coração cheio de sujeira, irmãos. Desanima até de buscar a Deus. Aí o problema, como eu falei, não é exterior, o problema é interior. Certa vez chegaram para Jesus Cristo e falaram assim, Jesus, por que os seus discípulos, eles não lavam as mãos antes de comer? Por que eles não lavam as mãos antes de comer? Aí Jesus falou assim, ó, vocês são hipócritas, porque vocês lavam o exterior do copo, mas o interior está todo sujo. Limpe primeiro o interior, para que o exterior fique limpo também. Jesus não estava pregando, né, que tem que ser ceboso, tem que ser porco, não. Que pode comer sem lavar as mãos, não é isso. Jesus estava falando, vocês estão muito preocupados com o exterior, mas o interior que é mais importante. Você tem que limpar primeiro o interior, para que o exterior seja limpo também. Aí Jesus continuou, porque do interior do coração dos homens é que surgem as invejas, os ciúmes, as iras, as contendas, né? Só coisa ruim sai de dentro do interior do homem. E Jesus falou, essas coisas saem do interior do homem e contamina todo o homem. Percebeu que não é o que vem de fora, mas é o que tem dentro. É o que tem dentro é que nós temos que limpar. Vamos supor, irmãos, vamos fazer aqui uma comparação. Se a gente fosse uma casa, você não tinha que começar a lavar a calçada da casa para depois limpar ela lá dentro, não. Primeiro você tem que limpar o interior da casa para depois passar para fora. É assim nas nossas vidas, irmãos. Então o coração sábio é um coração puro, é um coração limpo. Dizer que é fácil não é, né? Mais fácil é pregar. Pregar é mais fácil do que viver, né? Mas, irmãos, nós temos que pedir para Deus. Porque Deus, ele tem o poder de limpar os nossos corações, irmãos. Então eu entendo, se nós tivermos um coração cheio de Deus, cheio da verdade, cheio da paz e um coração limpo, irmãos, nossa vida, a nossa qualidade de vida vai ser bem melhor. Hoje em dia eu estou pedindo muita sabedoria para Deus. Eu falo, Deus, eu quero me aproximar daquilo que me faz bem, mas eu quero me afastar daquilo que me faz mal. Porque nós não precisamos estar perto daquilo, irmãos, que nos prejudica. Jesus Cristo, certa vez, ele falou para os discípulos, falou, ó, vocês já têm a paz, eu já dei a paz para vocês. Agora vocês vão ir pregando e vocês vão levar essa paz aonde vocês forem. Vocês vão entrar nas casas e vão levar essa paz. Se as pessoas dessa casa forem de paz, a paz vai estar ali naquela casa, né? Mas se essas pessoas dessas casas não forem de paz, aí vocês vão sair e vocês vão até bater a poeira dos seus pés, né? Os irmãos lembram desse versículo, né? Vocês vão bater a poeira dos pés.
E eu ficava pensando, o que tem a ver esse negócio de bater poeira dos pés? Tem que sair e tem que bater até a poeira dos pés? Jesus estava querendo ensinar o seguinte: essa casa, essas pessoas que não querem a paz que você está levando, essa cidade que não quer a paz que você está levando, essa cidade não merece nem que a poeira dessa cidade esteja nos seus pés. Nem a poeira dessa cidade é digna de estar nos pés de vocês, irmãos. Sabe o que eu entendo? Nós temos o papel de levar a paz. Quando você leva a paz, quando você quer fazer o bem, quando você só abençoa e ainda assim a pessoa não quer, ainda assim a pessoa vira contra você, a pessoa te faz mal, a pessoa quer o seu mal, a pessoa não recebe aquela bênção que você está levando, irmãos, você não é obrigado a ficar perto. Tem muitas pessoas que pensam assim: pastor William, eu tenho que fazer o bem, então eu tenho que estar sofrendo para o resto da vida. Não. Nós temos que nos aproximar daquilo que nos aproxima de Deus e nos distanciar daquilo que está nos distanciando de Deus também. Atrair para as nossas vidas aquilo que atrai a presença de Deus, mas também, irmãos, tirar das nossas vidas aquilo que não atrai a presença do Senhor. Isso eu entendo que é um coração sábio. Coração sábio é um coração que ama, é um coração que perdoa, é um coração que aconselha, é um coração que abençoa. E uma coisa nós podemos dizer: nós não temos controle sobre as circunstâncias e nem sobre as pessoas, mas nós podemos ter o controle dos nossos corações. Nós não podemos controlar nem as circunstâncias nem as pessoas, mas nós podemos controlar os nossos corações. O que entra dentro dos nossos corações. Certa vez Jesus falou assim: não se preocupe com o dia de amanhã, com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de se vestir. Olhe para as aves dos céus. É como se Jesus falasse assim, né? Para que ficar preocupado desse jeito? Para que ficar ansioso desse jeito? Vai olhar a natureza, vai olhar os passarinhos, olhe as aves dos céus. Eles não semeiam, eles não ceifam, mas ainda assim eu não alimento as aves dos céus. Olhe os lírios do campo. Os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão, com toda a sua beleza, não consegue se vestir assim como os lírios do campo. Aí Jesus fala: se Deus ele cuida dos pássaros que não semeiam e nem ceifam, se Deus cuida até das flores que logo crescem, depois murcham e logo vira erva seca, quanto mais vós, homens de pequena fé. Então é a questão da ansiedade, né? Ansiedade é a nossa mente andar mais rápido que a nossa vida. Depressão é excesso de passado, mas ansiedade é excesso de futuro. Agora tem uma coisa interessante que Jesus fala também. Jesus fala: quem de vocês, por mais preocupados que vocês fiquem, quem de vocês consegue acrescentar um minuto que seja a sua vida? Então adianta, irmãos, preocupação? Não adianta de nada, né? Preocupação vai resolver os nossos problemas? Preocupação vai pagar as nossas contas? Então Jesus nos ensinou a confiar nele e viver a cada dia. Jesus falou: basta a cada dia o seu mal. Às vezes você está preocupado com alguma coisa no dia de hoje, aí você consegue vencer. Pode ter certeza, irmãos, você consegue vencer a situação, mas lá na frente vai ter outra situação para te preocupar de novo. Então sempre vai ter desafios para você enfrentar. Então basta a cada dia o seu mal. E o que a Bíblia nos ensina a fazer? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na minha e na sua vida, irmãos. Um dos maiores desafios que nós temos nos dias de hoje é buscar o reino de Deus e buscar a justiça dele em primeiro lugar. Não em segundo não, em primeiro lugar. Sabe por quê? Porque, irmãos, nós ficamos muito preocupados. Nós achamos que não vamos ter condição de nos manter, de pagar as nossas contas. Então nós saímos correndo atrás de tudo, mas deixamos o reino de Deus em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Aí nós estamos fazendo o quê? Invertendo a ordem das coisas. E se inverter a ordem das coisas, não funciona para Deus. Porque Deus é um Deus de princípios. Se nós obedecemos os princípios, nós somos abençoados pelos princípios. Mas se nós ferirmos os princípios, nós vamos ser feridos pelos princípios também. Então, meus irmãos, não podemos controlar as circunstâncias e nem as pessoas, mas podemos ter o controle sobre o nosso coração. Olha só o que a palavra de Deus fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, para estarmos encerrando.
Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo. Tem muitas coisas que nós podemos nos preocupar. Tem muitas coisas que nós podemos correr atrás. Tem muitas coisas que nós podemos investir, irmãos. Mas a Bíblia está falando aqui, acima de tudo, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, irmãos, vamos encher o nosso coração de Deus. Vamos encher o nosso coração da verdade. Vamos encher o nosso coração de paz. E vamos limpar cada vez mais o nosso coração, que a nossa vida vai ser cada vez mais abençoada em nome de Jesus. Amém? O homem, por natureza, já gosta de entrar muito em encrenca, né? Já gosta de brigar demais. A natureza do homem já é essa. É a natureza de disputa, né? De agressividade. Mas vocês viram a natureza de Jesus, irmãos? A Bíblia fala que Jesus, até na hora de morrer, ele foi como ovelha muda. Ele nem abriu a boca, irmãos. Ele foi manso, até mesmo para a hora da morte, irmãos. É isso que nós precisamos nas nossas vidas para vivermos cada vez mais em paz. Amém, irmãos? Então os irmãos podem aplaudir o nome do Senhor nessa noite. Essa foi a palavra do Senhor. E eu quero convidar a igreja para nós nos colocarmos de pé em nome